E aí galera, beleza? Aqui é o Morcego falando novamente com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. E espero que vocês curtam, comentem e compartilhem. Também se inscrevam no canal aí. Sejam todos bem-vindos e vamos ao nosso tópico de hoje, né? O tópico do nosso vídeo, que é por que eu parei de jogar videogame, né, galera? E eu quero dizer todos os pontos, o porquê eu parei de jogar, o que foi que aconteceu, por que eu tomei essa atitude. E deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra videogames, contra jogos, tá? Então, só deixando bem claro aí. Então vamos lá, galera. É o seguinte. Primeiro de tudo, quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra jogos de videogame, nada contra videogame, nada contra quem joga, tá? Eu considero hoje em dia os jogos de videogame são obras de arte, na minha opinião, assim. São jogos que... muitos jogos, né? Tem um roteiro muito bem trabalhado, tem uma história muito bem definida, uma história que tenta passar algo interessante. O trabalho dos gráficos, né? Você tentar ajustar a paleta de cores, as sensações que o jogo passa, né? Eu ainda hoje, eu parei de jogar, gente, mas eu ainda gosto de jogos, assim. Por exemplo, eu gosto muito de jogos de terror, né? Esses são os meus preferidos. E eu gosto de alguns jogos de ação também. E alguns RPGs, eu acho que esses são meus tipos preferidos, assim, de jogos, né? É o que eu mais jogo, assim, que eu mais jogava até um pouco antes de eu parar de jogar, tá, galera? Então, assim, tem vários lados positivos, né, os videogames, né? Quando, por exemplo, assim, às vezes o videogame, ele é a única companhia de uma pessoa muito solitária, né? Então, por exemplo, um jovem ali que tá começando, ele precisa de uma válvula de escape, pra ele não endoidecer, né, galera? Então, é melhor ter o videogame do seu lado do que você não ter nada e acabar ficando meio pirado da cabeça e não ter nada para extravasar, né? Antigamente eu via muito aquela foto ali que tinha nas páginas de videogames, que era que o videogame não é uma perda de tempo, né? Você consegue viver várias histórias nos videogames, né? Vários tipos de ensinamentos, de diversão, né? Eu, por exemplo, eu acho que o videogame é uma diversão que, tipo, é melhor jogar videogame do que ficar, sei lá, perdendo tempo o dia inteiro no TikTok, por exemplo, né? Eu acho o TikTok uma rede social muito supérflua, cara, sabe? É muita bobeira que rola ali, sabe? É um tipo de conteúdo que não me agrada, né? Então, na maior parte dos casos. Então, eu não gosto muito do TikTok, mas só deixando isso bem claro. Mas os jogos de hoje em dia, eles são obras de arte, cara. Eles têm histórias inesquecíveis, né? E se a gente for pegar a história dos videogames desde o começo ali, né, do Atari, né, acho que se não me engano foi década de 70 que começou os jogos, né, e depois foram evoluindo ali aos poucos. Cara, é uma história muito bonita, né, a indústria evoluiu muito. Eu acredito que hoje em dia, acho que é comprovado, né, que se não me engano, a indústria dos videogames é a indústria de entretenimento mais rica que existe no mundo atual, já passou do cinema faz tempo, da música faz tempo. E hoje em dia é a indústria de entretenimento que mais gera dinheiro, mais gera lucro, o que isso pode ser um lado positivo, mas também é o lado negativo que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, assim, é um passatempo sadio? Eu julgo que sim, tá? Com ressalvas, tá, galera? Que eu vou explicar daqui a pouco. Mas se você consegue dosar o seu tempo legal ali, deixar apenas um tempo para você relaxar e é o seu passatempo preferido, eu acho que é válido você jogar, tá? Não sou contra. E nem fico fazendo shaming aqui, bullying com quem joga. Eu não tenho nada contra, né? Então, só para vocês entenderem isso, eu tô deixando bem claro, tá, galera? Agora, assim, quais que foram os motivos que me fizeram parar um pouco de jogar, tá? O que aconteceu, né, galera? Na minha adolescência, eu lembro que já teve uma época da minha vida que eu tinha parado de jogar, tá? Porque eu lembro que era aquela transição do PlayStation 2 pro PlayStation 3. E daí não tinha pirataria no PlayStation 3 e eu não tinha dinheiro pra bancar. Eu não tinha como bancar isso na época, né?
nem trabalhava na época, então eu não consegui bancar isso na época. E daí eu também estava estudando outras coisas na época, que eu queria focar nessas outras coisas que eu estava estudando, e eu acabei largando o videogame, assim, de jogar completamente por uns mais ou menos 7 anos. E depois eu voltei a jogar, e até o final do ano passado eu ainda estava jogando bastante, assim, de uma forma não viciada, assim. Mas uma forma simples, todo dia eu jogava um pouquinho para relaxar, sabe? Né? Mas, assim, eu considero o seguinte, galera. Eu considero que eu parei para pensar para fazer esse vídeo, né? Eu fiz aqui umas anotações, né? E eu considero, cara, que foi 4 pilares que me fizeram meio que dar uma parada de jogar assim. O primeiro deles é o seguinte: eu considero que a indústria atual dos jogos de videogame, ela tem alguns problemas que me incomodam muito, tá? Eu acho que um dos problemas é o seguinte: é a cultura woke, tá? Galera, eu sei que vai ter gente que vai achar que eu tô exagerando, que eu tô sendo um pouco extremista, que não existe isso. Na verdade, cara, não tem como não negar que existe a cultura woke. Não tem como não negar, tá? As pessoas, assim, que trabalham com isso, elas já admitiram isso, tá? Então, cara, você tá negando uma coisa que as próprias pessoas que fazem isso já admitiram que é isso. Então não faz sentido, né? Agora, você pode ser a favor dela ou contra. Cara, eu sou contra, porque eu acho que isso daí, cara, como é que eu vou explicar assim? É você subverter tudo em prol de uma ideologia. Então o valor artístico, ele se perde, ele se torna uma propaganda de um regime, entendeu? De uma ideia. E as pessoas que pensam diferente daquela ideia, elas são simplesmente eliminadas da indústria, né? Então, assim, o que eu acho muito estranho? Você vai fazer um estúdio ali, você pega o estúdio da Rockstar, sei lá, Naughty Dog, deixa eu ver um outro estúdio, sei lá, Ubisoft. Tem, sei lá, 300 pessoas no estúdio. Você acha que as 300 pessoas são wokes, cara? Tipo, não é muito estranho isso, sabe? Então, por exemplo, existe algumas cabeças ali naquele estúdio que forçam todas as pessoas que trabalham naquele jogo a transmitirem aquela mensagem, aquela ideia, aquela narrativa, né? Eu não preciso nem entrar aqui nos pormenores do que é cultura woke, né, galera? Vocês não sabem o que é isso até hoje. Galera, vamos dar uma pesquisada aí, tem vários vídeos aí falando sobre isso, né? Mas assim, essa questão da cultura woke é uma questão que, cara, foi me tirando um pouco a graça de jogar os jogos assim. Porque agora a gente tem que ver se o jogo tem isso pra ver se a gente vai querer jogar. Uma coisa que não existia antes. Antigamente a gente ia pela gameplay, pelos gráficos, pela trilha sonora, pela história, né? Mas hoje em dia a gente tem que ver se a história está infectada com isso, né? Porque a história, tipo, é forçado, cara, você querer forçar, passar uma mensagem apenas por passar e não porque é uma mensagem que realmente vale a pena ouvir. Porque a galera que é contra a cultura woke, ela não vai mudar porque você tá fazendo uma palestrinha no meio do jogo. Eles vão se incomodar com isso. Então eu acho que isso tá meio que me atrapalhando um pouco no meu consumo de jogos. Outro problema é assim, por causa da cultura woke, eu julgo que mas não só a cultura woke, também tem alguns outros fatores. Eu julgo que as histórias dos jogos atuais, com exceções, lógico, né? Não são todos, mas eu julgo que as histórias estão meio, sei lá, batidas, sabe? Eu acho que os roteiros não estão muito bons, cara, dos jogos. Se a gente for pegar, qual foi os últimos jogos, assim, que marcaram bastante, assim, pra mim, né? Eu lembro muito do Silent Hill 2 Remake, né? Porque, assim, é um jogo que eu adoro. Eu amo esse jogo, tá? Mas é um jogo, cara, que é um remake de um jogo de 2001. Então já tem mais de 20 anos esse jogo. E, tipo, não tem uma história parecida com aquela hoje em dia, assim, com aquela profundidade. É muito difícil ter. Eu julgo que é muito difícil ter um jogo hoje em dia com aquela profundidade. Então as histórias atuais, elas são meio, sabe, meio supérfluas, cara. É difícil eu engolir, sabe, esse tipo de história.
Outra questão, assim, é a questão do modo como a indústria está tentando jogar, colocar esses jogos, né? São duas questões aí. Estão tentando transformar o modo que é um jogo de videogame. Estão tentando transformar a imensa maioria dos jogos em live service e com microtransações. O lance da microtransação deu uma freada porque, tipo, a galera meio que deu um break assim nisso quando tava meio que estourando, né? Eu lembro daquela época do Star Wars lá, que teve um boicote, as microtransações, então, tipo, deu uma quebradinha nisso, mas ainda tem muito, sabe? Ainda tem muito. Se você for ver a galera mais nova hoje em dia, né, no Brasil principalmente, a galera joga muito celular. Por que joga de celular? Porque eles não têm dinheiro pra comprar um jogo, cara, que é muito caro, não tem dinheiro pra comprar um console e nem o jogo, né? Então eles meio que acostumam com isso, com microtransação, com live service, multiplayer, né? E eu, particularmente, eu não gosto de multiplayer, eu não gosto, eu gosto de jogar o jogo ali, a história, single player, ter os desafios ali e mandar bala e fazer o que tem que ser feito e terminar o jogo e depois passar para outro. Né? Esse lance de ser live service, multiplayer, cara, eu detesto jogo assim, cara. Porque é tipo um jogo que se repete infinitamente e eu não gosto disso. Eu não gosto de algo que se repete infinitamente. É um negócio que me atrapalha, me irrita, sabe? Eu gosto de fazer o jogo, ver o que ele tem para passar, os desafios dele, as inovações dele, os gráficos dele. E depois, a hora que terminar, tranquilo, ok, digeri, achei legal ou não, e passo pro próximo jogo. Eu não gosto de ficar todo dia, 5 horas por dia, só jogando live service, o mesmo jogo sempre, cara. Cara, isso é uma profunda perda de tempo, né? Mas esse lance do live service, cara, até jogos que não eram pra ser live service, tipo o jogo do Esquadrão Suicida, é um jogo que claramente ele não era pra ser um live service. Eles fizeram um live service só pra tentar arrecadar, porque tava na modinha na época, né? Tentar farmar dinheiro em cima disso, porque é fácil farmar em cima de live service. Com venda de skin, venda de arminha, não sei o que. Então, tipo, o live service, ele não tem como inovar. Tipo, é da estrutura de um live service ele ser repetitivo. Então, isso pra mim não quero, cara, isso pra mim. Tipo, é uma profunda perda de tempo. É a mesma coisa, sabe? Tipo, você escutar um canal no YouTube que todo vídeo é a mesma coisa. Cara, pra mim isso daí não rola. Não vai rolar. Agora vamos pros próximos itens aqui, galera. Então é o seguinte, ó. Eu passei a ter uma sensação, galera, algum tempo atrás jogando, que eu senti uma perda de. Eu tinha uma sensação de perda de tempo jogando. Assim, parece que minha vida. Eu não podia mais. Como é que se diz, cara? Mais desperdiçar minha vida jogando. Eu tive uma forte sensação disso, porque. Por mais que vários jogos sejam obras de arte, mas muitos jogos demoram muito pra terminar. E eu comecei a pensar que, cara, eu podia usar esse tempo pra eu produzir mais, pra eu estudar mais, pra eu ver coisas que realmente, de fato, vão mudar a minha vida, porque eu tenho sonhos na minha vida, né? Muitos sonhos eu já conquistei e eu tenho mais sonhos ainda pra conquistar. E eu não vou conquistar esses sonhos aqui parado na TV jogando videogame. Então isso foi um sentimento muito forte que aconteceu comigo. Então, essa sensação de perda de tempo jogando foi um dos fatores que me fez parar de jogar, tá? E amarrado nisso foi a questão de essa decisão, o próximo item, de decisão de dar um tempo, né, para focar na minha evolução, cara, na minha produção, né? Teve um vídeo que eu vi um tempo atrás no YouTube que era, eu não lembro de quem que era o criador, do vídeo e faz algum tempo já que eu vi esse vídeo, tá, galera? Mas eu lembro assim que o tema do vídeo era produza mais e consuma menos, né? E eu vi o vídeo, pensei um tempo depois, refleti sobre ele e realmente, cara, eu concordo com isso porque na época de vida que eu tô, é mais gratificante pra mim eu produzir algo que eu estou fazendo do que simplesmente consumir um jogo, por mais valor que ele tenha, tá?
Porque eu quero produzir, eu quero ganhar com isso, eu quero melhorar minha vida com isso, eu quero passar minha mensagem para as pessoas, eu quero deixar um legado para as pessoas. Qual que vai ser o meu legado quando eu me for desse mundo, por exemplo? Então eu penso nisso, eu quero ajudar as pessoas, quero ajudar da forma que eu consigo ajudar. Né? Eu não consigo ajudar indo lá e brigando com as pessoas, eu nem quero fazer isso. Mas eu posso ajudar deixando a minha mensagem, o meu ponto de vista. Então por isso que eu comecei a produzir mais na minha vida, na minha carreira. E aqui eu tô entrando agora no YouTube, né? Uma coisa que eu já queria há muito tempo e agora eu criar coragem, digamos assim, para começar, né? Então eu quero estar aqui, cara. Eu quero estar produzindo mais. E eu percebi que, cara, ou eu jogava videogame ou eu produzia vídeo do YouTube. Porque assim, eu não vivo só de YouTube. Eu não fico o dia inteiro em casa. Eu tenho várias funções, cara. Eu faço várias coisas. Então eu decidi meio que focar nisso agora no momento. Isso quer dizer que eu nunca mais vou jogar videogame? De forma alguma, cara. Eu vou jogar videogame, mas quando for realmente um jogo que eu tenha muita vontade de jogar e com tempo definido. Por exemplo, 1 hora por dia apenas. Entendeu? Vai demorar pra terminar o jogo. Paciência, faz parte, entendeu? Eu vou jogar apenas isso e não quero ficar o dia inteiro meu fazendo só jogando, né? E mais um item aqui, galera, que foi a questão que eu passei a consumir mais YouTube, tá? Hoje em dia do que os jogos. Por quê? Porque, cara, o YouTube, ele tem tanta informação interessante pra nossa vida, né? A gente pode aprender tanta coisa pelo YouTube ou por sites aí, né? Por fora. A gente pode aprender a realmente melhorar a nossa vida com o YouTube. Eu percebi isso, tá? E isso daí me deu mais vontade de parar de jogar, cara, e focar aqui, focar nos conteúdos, ler um bom livro, fazer um bom curso, ir pra academia, ter uma saúde melhor, focar no que realmente importa pra mim, entendeu? O que vai daqui a, sei lá, daqui a 10 anos, eu olhar pra trás e falar, putz, valeu a pena eu ter feito aquilo. E eu olho pra trás do tempo que eu joguei videogame e eu não sinto isso. Entendeu? Eu não sinto que eu ganhei muito jogando videogame assim, sabe, galera? Assim, como eu disse, tem jogos que realmente são obra-primas e você vai lembrar pra sempre na sua vida, né? No meu caso, assim, eu gosto muito de jogos de terror, cara, tipo Resident Evil, Silent Hill, Dead Space, são meus jogos favoritos, né? Eu gosto muito do Metal Gear também, do Red Dead Redemption, eu gosto dos God of War antigos, né? Então, tipo, esses jogos aí sim, cara, eu lembro deles com carinho, mas vários jogos ali, às vezes eu penso assim, cara, eu nem lembro que eu terminei, entendeu? Então, eu vou focar no que realmente importa, e eu acredito que vocês devam focar também sempre no que mais importa pra vocês na vida de vocês, tá, galera? Não se deixem levar por distrações. Produzam mais e consumam menos, ou consumam coisas que realmente vão te agregar na sua vida, né? Eu sempre tento trazer conteúdos aqui pra vocês que vão agregar na vida de vocês, tá? Galera, muito obrigado por vocês terem ouvido esse vídeo, espero que vocês curtam, comentem, compartilhem, também se inscrevam no canal e o Morcego tá aqui sempre pra ajudar vocês. Valeu, galera, até mais!